Paz? Tem alguém carioca aí? Não. Escutei paz, pensei, puxa. Amém. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Meu nome é Fabián Zacarias, eu sou do México. Eu falo português porque eu fiquei 8 anos aqui no Brasil, né? Eu vim para o Brasil em 2000, outubro de 2000. Eu fui convidado para ministrar numa conferência no Rio Grande do Sul. E aí o pessoal teve uma ideia pirada: vamos convidar este mexicano a ficar aqui conosco, né? Aí eu voltei pela minha família, minha esposa e 2 filhos que eram criancinhas, e nós viemos para o Brasil em 2001. Meus filhos foram alfabetizados, né, em português. Eles fizeram os primeiros 6 anos dos seus estudos aqui. E a gente voltou para o México em 2009 com uma direção de Deus de trabalhar novamente no México. Mas eu não queria voltar para o México, eu tinha já feito a minha vida aqui. Eu sou gaúcho de coração. Eu sou brasileiro de coração, né? Na verdade, eu viajei por muitos lugares. Eu viajava todo fim de semana, vinha para São Paulo. Conheço muito lugar daqui, Taubaté, Santo André, Catanduva, um monte de cidadezinha daqui de São Paulo, Rio de Janeiro. Visitei muitos lugares e o Senhor me permitiu estar aqui. Eu não queria voltar, mas na verdade Deus estava falando de forma muito clara que nós tínhamos que voltar. E graças a Deus que a gente voltou, senão a gente não teria recebido talvez esta palavra que a gente está hoje ministrando. Eu tive o privilégio de conhecer os irmãos da Coreia o ano passado, por ali de março. Eu não conhecia eles, nem conhecia bem o pastor que foi o contato para conhecê-los, mas pela graça de Deus eu recebi um convite para ouvir a palavra que eles portam, né, que eles têm. E quando eu escutei, o Espírito Santo de Deus falou para mim que era o que o Senhor queria me revelar. Eu fiquei muito atento e se passou já mais do que 1 ano e a gente está ministrando esta palavra e tem revolucionado a nossa vida. É com muita alegria que estou com vocês, porque eu sei que a gente não está falando à toa. A gente não está perdendo tempo, a gente não está fazendo somente uma pregação a mais, a gente está falando a verdade da palavra, a gente está falando da revelação da palavra. E eu queria, no tempo que eu vou falar agora, eu espero ser breve, porém, pastores, não conseguimos ser breves, né? Eu sempre falo uma piada, né, que a criança fala para a mamãe, fala: ô mamãe, o que significa quando o pastor fala, eu já vou terminar? E a mãe olha para o filho e fala: não significa nada, filho, absolutamente nada, né? Então, quando eu falo que eu gostaria de ser breve, eu não sei, não vou prometer nada, né? Abra sua Bíblia no livro de 1 de Pedro. Primeiro livro de Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Fale comigo: amor intenso. Amor intenso. Amém. Uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Acima de tudo, porém, tende amor intenso. Acima de todo, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu,
como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Amém. Pedro declara: o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. O apóstolo Pedro e os apóstolos do primeiro século, eles sabiam que o Senhor tinha prometido, que o Senhor havia de voltar nos seus dias. E na segunda carta de Pedro, vamos para a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 diz: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, nós vemos na primeira carta de Pedro dizendo que o fim de todas as coisas estava próximo. Amém? Mas na segunda carta ele fala que nos últimos dias, iam se levantar escarnecedores. E eles iam dizer uma coisa: onde está a promessa da sua vinda? Por quê? O apóstolo Pedro declarou na sua carta que ele sabia que o Senhor tinha falado que ele estava prestes a morrer, que faltava pouco tempo para ele morrer e passar à presença de Deus. E ele sabia que a pregação da igreja tinha sido que o Senhor ia voltar nos seus dias. Porque Jesus falou: há alguns dos que estão aqui que não morrerão até ver o Filho de Deus voltar. Essa foi uma promessa. Agora, se você lê as cartas de Paulo, Paulo também disse: ei, irmãos, muitos andam falando que o Senhor Jesus já veio, mas não pode vir até que não apareça o filho da maldição, aquele que é o ungido de Satanás, o anticristo, Não pode acontecer. E ele começa a falar em Tessalonicenses, na primeira carta de Tessalonicenses, falando da segunda vinda do Senhor, que era necessário que o filho de iniquidade se manifestasse. Então Pedro, na primeira carta, ele diz: o fim de todas as coisas está próximo. E na segunda carta diz: ei, vão se levantar escarnecedores que vão falar: cadê a promessa da sua vinda? Porque todas as coisas permanecem da mesma forma, da mesma maneira, tudo está igual, e o Senhor não veio. E pelo contrário, os apóstolos iam morrendo um após outro, e o Senhor não tinha voltado. Mas na verdade, o Senhor tinha falado em Mateus 24:14, que antes do fim, este evangelho do reino será pregado a todas as nações para testemunho delas, e então virá o fim. No final de cada evangelho, vemos Jesus falando: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor falou: vocês vão receber poder do alto para ser testemunhas a todas as nações. E após ter falado isso,
e ser assunto aos céus. Dois anjos, dois varões vestidos com vestiduras brancas apareceram dizendo: por que ficam seus olhos fitos no céu? Assim como Jesus vocês viram subir, ser assunto ao céu, assim vai voltar. E aí os apóstolos começaram a orar e esperar a promessa do batismo do Espírito Santo, e quando foram batizados, eles saíram pregando pelas nações. Mas Pedro, no final do seu tempo, diz: vão se levantar escarnecedores. O que significa escarnecedor? Alguém que debocha, alguém que zomba, alguém que diz: tudo isso é mentira, gente, tudo isso é engano. Vocês são pessoas tolas que têm ouvido uma pregação e um ensino errado. Eles falaram que Jesus ia voltar, mas nada, tudo está igual, ele não voltou e todo mundo está ficando velhinho e morrendo. Mas Pedro explica no versículo 9 do capítulo 3 de 2 Pedro, diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Longânimo, longo ânimo. Ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se o Senhor não voltou, é porque as nações da terra ainda não foram evangelizadas. Se o Senhor não voltou, é porque a igreja não tem entendido o pacto da evangelização do mundo. E nós estamos aqui, o nosso intuito é pregar para vocês e ensinar para vocês que temos um pacto, o pacto da evangelização mundial. Nós estamos aqui para cumprir com o pacto da evangelização mundial. Nós estamos aqui para cumprir com a evangelização mundial nos nossos dias. E não somente para nós fazermos, mas para acordar sua fé, acordar você e fazer com que você se levante para ser um pregoeiro da palavra de Deus, para ser um oráculo de Deus na terra, um arauto do Evangelho de Deus, para receber essa unção, porque é uma unção do Espírito Santo que se recebe para poder ser testemunha às nações, para que seu coração pegue fogo pelo Espírito de Deus, e você se apaixone, fique apaixonado, né, da evangelização mundial, que é a tarefa que o Senhor Jesus nos deixou. Ele quer que todo mundo proceda ao arrependimento, que todo mundo chegue ao arrependimento. E Pedro declara: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abraçados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E olha o que diz o apóstolo Pedro, essas palavras me deixam muito nervoso. Versículo 11: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Irmão, esse casarão que você está querendo comprar, ou que você fez uma dívida no banco para ter o casarão, esse casarão vai pegar fogo no final das contas. É sério, literal. Esse carrão, se o Senhor vier amanhã, já era. Todas as coisas pelas quais nós labutamos, nós nos esforçamos e trabalhamos, e eu não estou dizendo para não trabalhar, eu não estou dizendo para não ter propósitos, né, e metas e alvos, eu não estou dizendo isso, eu não quero ser mal interpretado. O que eu estou dizendo é que nós temos que trabalhar pelas coisas que vão ser eternas, e a salvação das almas são as coisas eternas. A salvação dos seus próximos, dos seus parentes, dos seus amigos,
até pessoas que você não conhece. A salvação da terra, a salvação das nações é o mais importante para a igreja. É a tarefa a ser feita da igreja, irmãos. Muita igreja se desviou do propósito de Deus por causa do prédio que tinha que comprar, por causa do terreno que queriam comprar. Não quero ser mal interpretado. Se uma igreja, Deus falou para comprar terreno, vai e compra. Se Deus falou para levantar prédio, vai e compra. Mas o prédio, o terreno tem um propósito, tem um alvo: acomodar pessoas para escutar o Evangelho, para ser doutrinadas, para receber a pregação de vida, que é que Jesus é o Cristo. Virá entretanto como ladrão. O Senhor vem como ladrão. Por quê? Porque ninguém sabe o dia nem a hora. Mas a igreja não está em trevas, diz Tessalonicenses 5, para ser pego de surpresa. A igreja vive no dia. A igreja tem o Espírito Santo. A igreja ouve o Espírito Santo e Ele está nos alertando. Ele está nos avisando: estou chegando, hein? Estou chegando. A coisa está ficando cada dia mais próxima. Vai se preparando. E de fato, escuta só, esta turnê e este ministério, eu sei que ainda que nós não tivermos o conhecimento, mas tem outros ministérios. Tenho certeza que o Espírito Santo tem levantado pessoas na Ásia, na Europa, na África, que o ministério da Coreia nem eu conhecemos, mas Deus está levantando ministérios similares. Amém. Para viajar pelo mundo, para pregar e para levantar a igreja, a pregação do Evangelho mundial. E isto é sinal. A nossa vinda aqui é sinal que os tempos finais estão chegando. Amém. Amém. Não são muitos que estão empolgados com o que eu acabei de dizer, mas tudo bem. A nossa vinda, mexicano falando português, será um não sinal. Não é? Deus poderia muito bem levantar gente que fala muito legal o português aqui no Brasil, mas Deus está pegando um mexicano apaixonado pelo Brasil, né? Falando português estranhão, né? Portunhol, sei lá o que eu estou falando, mas vocês estão entendendo. E é sinal. E Deus vai pedir contas de você, do que você vai fazer com esta pregação que eu estou dando aqui nesta noite. Porque se você sair daqui e você não fizer nada com o que o Senhor colocou no seu coração, você vai ser julgado pelo Senhor. Eu não vou falar uma palavra de juízo, tranquilo. Mas é sério. É sério. Diz a palavra: visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando. Essa palavra é poderosa, versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Isso é mistério, sabe? Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Nós temos que viver, escuta, esperando, sim. Nós não sabemos o dia nem a hora, e temos que esperar a volta do Senhor. Mas diz a palavra: esperando e apressando o dia, a vinda do dia de Deus. Apressando a vinda do dia de Deus, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos sua volta, mas nós apressamos sua volta. E como é que nós apressamos? Através do pacto da evangelização mundial. Eu quero que você leia a nossa Bíblia. Não fica olhando na tela. Vai para a sua Bíblia, Mateus 24:14. Está ali na Bíblia, ninguém está inventando. Palavras de Jesus. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo,
para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Pelo menos o Brasil está recebendo esse evangelho agora, neste momento, nesses dias. A gente percorreu, chegou em São Paulo, foi lá em Minas Gerais, foi para BH, a gente desceu para Rio de Janeiro, ficamos lá no Rio e a gente foi para Curitiba, tivemos reuniões lá com uma congregação e a gente subiu agora para São Paulo. Estamos aqui neste dia, uma reunião relâmpago, né? Rápida, mas muito forte, né? Amanhã a gente vai para a Argentina e vamos fazer um percurso lá. Depois da Argentina a gente vai para o Chile e a gente vai ministrar em diversos lugares. Daí a gente vai para Terra Santa, México, né? Agora você pegou, né? A gente vai para o México e aí vamos ministrar lá, e do México a turma vai para Colômbia. A gente esteve na Guatemala, a gente esteve em Cuba, a gente foi para Colômbia, já foi visitada a Colômbia neste ano, e depois foi Venezuela. E pelo menos esta turma, esta equipe de coreanos e latinos estão viajando pela América Central e agora Sudamérica. O que estamos fazendo? Estamos dando testemunho às nações, porque queremos a volta do nosso Senhor. Queremos esperar, sim, mas também queremos apressar a vinda do nosso Deus. Sabe por quê? Porque estamos cansados. Estamos cansados da maldade. Estamos cansados de ver almas se perdendo, indo para o inferno. Estamos cansados. Vai comigo para... eu estou falando do que Deus está falando agora mesmo para mim. Vamos para Romanos 8. Glória a Deus. Eu tinha uma ideia, mas o Espírito Santo está falando forte no meu coração. Romanos, capítulo 8. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Estamos ainda no meio de uma sociedade, de uma cultura. As nações estão embaixo de densas trevas. As trevas que enchem a terra são muito fortes. A maldade na terra é uma coisa muito séria. Eu estava falando agora pela manhã, pela tarde também, que a agenda das nações é legalizar tudo que é ruim. Tudo que é ruim, as nações estão legalizando. O uso das drogas está sendo legalizado. O matrimônio entre pessoas do mesmo sexo está sendo legalizado. A adoção de pessoas por casais do mesmo sexo está sendo aprovado pelas nações. A eutanásia está sendo aprovada. O aborto está sendo aprovado. Parece ser que as nações estão querendo se destruir, se suicidar. Estamos vendo um suicídio mundial. E são, diz a palavra, sofrimentos do tempo presente, mas a promessa é que não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Glória a Deus. Qual glória que está falando o Senhor? Diz a palavra, versículo 19: se tem uma expectativa, essa expectativa é da terra. Diz ali: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, dos cristãos. Mas que tipo de cristãos? Não qualquer homem, não qualquer mulher. São pessoas que têm a revelação.
Uma geração que possui o pacto de Deus, que tem a palavra. Eu fiquei falando muito da palavra de Deus, da promessa de Deus, do pacto de Deus, que o pacto é a palavra que Deus dá ao homem e o homem tem que guardar, atesourar essa palavra. E Deus deu o pacto da evangelização mundial ali em Mateus 24:14, que nós temos que pregar o evangelho a todas as nações para testemunho delas, e então virá o fim. A palavra é muito clara. Pedro falou, esperando e apressando o dia da vinda do Senhor. E a palavra aqui em Romanos diz que a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. A palavra revelar, essa palavra revelar é a mesma palavra que Apocalipse. Revelar é, se tivesse aqui uma coberta, né? E ninguém soubesse que coisa está embaixo. Mas quando eu retiro a coberta, eu revelo. Eu tiro o que estava impedindo se ver o objeto embaixo. Isso é o que significa a palavra grega. Revelação, apocalipsos. Revelação. Tirar como se diz? A capa. Tirar a capa e revelar, mostrar. O mundo está esperando que nós sermos revelados, nós sermos mostrados ao mundo. Versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Adão, quando perdeu o pacto, Deus falou para Adão em Gênesis 3, versículo 19: a terra será maldita por tua causa. A terra não estava em maldição. A terra era o Éden. A terra estava projetada para estar cheia do jardim do Éden. O homem tinha o mandamento de Deus para ser fecundos, para se multiplicar, para encher a terra e dominar a terra com o reino de Deus na terra. Mas o homem perdeu o pacto, perdeu a aliança. E diz aqui a palavra: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do que está falando? Da redenção do nosso corpo. Todo mundo está morrendo. Eu já tive que fazer muito funeral de membro da minha igreja. E é ruim, é triste ver o corpo do irmão, da irmã ali, querido, querida, que serviu na igreja, que amou aos irmãos, que era parte da família na carne. É ruim estar ali, do lado da caixa, caixão, obrigado, caixão, ataúde. É ruim. E estar falando, e mesmo que eu sei que ele foi salvo, mas saber que a herança do pecado ainda está atingindo os filhos de Deus. A palavra diz que nós estamos esperando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E Paulo, por muitas vezes, ele falou: ei, eu creio na ressurreição dos mortos. Eu sei que na vinda do Senhor Jesus vai ter ressurreição.
Porque a palavra diz que quando Jesus ressuscitou, muitos santos que haviam morto ressurgiram também dentre os mortos e foram para a cidade e anunciaram as boas novas que Jesus era o Cristo. Primeira ressurreição. Por isso diz a palavra que ele subiu ao céu, foi assunto ao céu e levou cativa a catividade. Está correto como estou falando? Ele levou os que estavam cativos. O cativeiro. Ele levou os que estavam cativos. Quem tinha esperado a promessa da vinda do Messias. Na primeira vinda do Senhor Jesus houve ressurreição. Na segunda vinda haverá ressurreição também. E nós estamos aguardando por esse dia em esperança. Mas a palavra também aqui diz que nós temos a primícia do Espírito e gememos em nosso espírito, aguardando a adoção de filhos. Do que estou falando aqui? Não podemos nos conformar. Não podemos achar que a coisa tem que ser assim. A maldade, a iniquidade, a perversão, a corrupção, a degradação das nações não é natural. Deus não nos fez para estar enfrentando doença. Deus não nos fez para estar enfrentando assassinato, roubo, sequestro. Deus não fez isso. A criação geme, foi sujeita à vaidade. Nós também gememos, quem? Os filhos de Deus. Para quê? Para que seja manifestada a glória do Senhor em nós. E a redenção de todas as coisas. Nós estamos aguardando pela ressurreição dentre os mortos. Eu não sei você, mas eu quero ressurgir dentre os mortos. Amém. Mas para isso é necessária a pregação do Evangelho. Vamos para Marcos, último capítulo. Versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 12. Quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Nem os próprios apóstolos criam que ele tinha ressuscitado, imagina. Nem eles. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Para quê? Para que tudo isso? Para que eles creiam no Evangelho, que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo. Para isso são os sinais. É uma ajuda do Espírito Santo para convencer os corações, no mínimo para chamar a atenção deles. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E escuta o versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Cooperando o Senhor. Sabe, quando você faz as coisas dos assuntos do Senhor, o Senhor está no assunto.
Quando você faz as coisas dos assuntos do Senhor, o Senhor está no assunto. Um homem de Deus, agora o nome fugiu, ele falou: a obra de Deus, feita do jeito que Deus pediu, nunca carecerá dos recursos de Deus. Recursos não somente físicos, mas recursos espirituais. Cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eu não sei, você quer viver uma vida sobrenatural, você quer ver sinais, você quer ver milagres, você quer ver o poder de Deus. Amém. Mas por quê? Qual é o alvo? Ficar arrepiado? Ai, gente, olha só, eu estou arrepiado. A reunião foi tremenda. Esteve lá um mexicano. Uau! Um monte de coreano falavam bem esquisitão, mas foi massa, foi power. Me caí 3 vezes. Levantei, voltei a cair, não conseguia ficar em pé. Foi uau, unção, mas gente. Por quê? Por quê? Tudo tem que focar, mirar a evangelização dos perdidos. Toda criatura tem que ouvir o Evangelho. Quem crer e ser batizado será salvo. Quem não crer é condenado. Mas você pregou e você cumpriu o pacto da evangelização mundial, e estamos apressando a vinda do dia do Senhor. Estamos cumprindo o pacto. É isso que eu tinha que falar agora. É simples. Mas igreja é esperança em Cristo. Realmente vamos ser a esperança em Cristo? Realmente vamos pregar que Jesus é o Cristo, o Rei, o sacerdote e o profeta, verdadeiro Rei que venceu Satanás, verdadeiro sacerdote que com uma só oferta pagou os nossos pecados, e o verdadeiro profeta que abriu o caminho para o céu? Vamos ter esperança em Cristo, ou vamos ter somente um nome de esperança em Cristo? Amém? Glórias a Deus. Eu sou muito grato por ter nos recebido. Espero um dia voltar a ver vocês. O Senhor vai nos deixar ter essa oportunidade, em nome de Jesus.